Galera, saiu a tradução oficial do capítulo 23 de Jujutsu Kaisen Módulo e agora sim, vamos falar sobre tudo que tivemos nessa reta final, incluindo a conclusão da luta entre o Dabura versus Mahoraga, que pode ser que ainda não tenha acabado. O Dabura pode ter sido retirado do campo de batalha, mas a gente precisa lembrar que o ritual do Mahoraga não é cancelado até que o próprio Mahoraga ou todos os envolvidos no ritual sejam mortos. Vamos falar também sobre o plano do Itadori para exterminar de uma vez por todas a energia amaldiçoada da Terra e, consequentemente, acabar com a existência de feiticeiros Jujutsu e dos espíritos amaldiçoados. Tudo isso não antes de você amaldiçoar o botão do like e conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal pelo YouTube. E lembrando, galera, que a nova coleção da minha marca de camisetas está oficialmente entrando no universo da Jujutsu Kaisen e essa coleção já tem nome: Feiticeiros da Nova Geração. No vídeo anterior eu revelei para vocês a primeira estampa oficial da coleção dedicada a ela, Maki Zenin. Eu revelei também as line arts das outras duas estampas da coleção e agora eu vou revelar a versão completa da estampa do prodígio invicto Yuta Okkotsu, na pose clássica dele invocando a Rika completa, prestes a derrotar o Suguru Geto no clímax do filme Zero. Fiquem atentos porque no próximo vídeo eu vou revelar pra vocês a estampa completa do Itadori, mas vocês já podem ver como a estampa tá absurda na pose em que ele usa a expansão de domínio. Então vão ser 3 camisetas nesse drop: Maki Zenin, Yuta Okkotsu e Yuji Itadori, todas com algodão de qualidade premium e estampas exclusivas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então fiquem atentos porque o lançamento dessa coleção vai começar nessa sexta-feira. Lembrando também que essa coleção é uma edição limitada, então isso significa que quando acabar, acabou. Quem perder, o lançamento não vai ter uma segunda chance depois. Então, pra você não perder, já segue a loja Zenkai no Instagram, que é a minha marca de camisetas. Não é parceria, é a minha própria marca de roupas exclusivas, combinado? O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Galera, antes de falar do capítulo em si, eu queria falar da página colorida que tivemos do Itadori e do Mahito. Muita gente reparou nas cores do Itadori nessa imagem e como elas parecem diferentes do que a gente imaginava até agora. Primeiro que o casacão dele é branco, mas o detalhe mesmo é que o cabelo do Itadori também parece branco, assim como o do Gojo. Claro que os dois casos, são diferentes, já que o Gojo nasceu com o cabelo branco e o Itadori parece ter ficado com o cabelo branco, mesmo que ele pareça jovem e que ele ainda deva viver mais uns 300 anos daqui pra frente. Então essa foi uma sacada muito foda do Gege Akutami, né? Vamos lá elogiar o homem também. Nem de críticas vive só o autor de Jujutsu, já que o Itadori herdou justamente o papel do Gojo na sociedade Jujutsu como o novo feiticeiro mais forte dessa era moderna. Eu só fico com certo receio porque o autor já enganou a gente outras vezes, por exemplo, com o cabelo do Hakari. O cabelo do Hakari tinha sido pintado de roxo pelo próprio autor numa capa de volume, mas no anime o cabelo dele apareceu como loiro. Então de duas uma, ou essa foi uma mudança arbitrária por parte do autor, ou ele sempre teve o cabelo loiro, mas o cabelo dele parecia roxo por causa da iluminação da cena, dependendo do contexto da cena, por exemplo, quando a expansão de domínio dele é ativada. Enfim, vamos deduzir que o cabelo do Itadori seja realmente branco e vamos aguardar para saber se o Itadori ainda deve aparecer sem o maldito capuz e a gente descobrir que ele tá, na verdade, calvo na parte de trás da cabeça, igual o Woody do Toy Story, né? Até o nome é parecido, Woody do Toy Story, né? E por isso ele nunca tira aquela desgraça daquele capuz. Inclusive, falando sobre essa luta do Itadori contra o Mahito, a gente viu o Itadori conseguindo picotar o Mahito e o cenário ao redor deles, sem sequer precisar tirar a mão do bolso, naquele cenário espiritual que simulava o bairro de Shibuya. Óbvio que essa cena foi do caralho e por isso muita gente começou a espalhar que o Itadori conseguiu cortar o equivalente a Shibuya inteira, mas se a gente reparar bem no fundo da imagem, a gente pode ver uma série de prédios que não foram cortados. E isso ficou claro, na versão oficial do capítulo passado. De fato, foi um corte absurdo de impressionante, algo que eu nem lembro do próprio Sukuna chegar a fazer, mas vamos segurar um pouco o hype, porque ele não chegou a cortar Shibuya inteira. Talvez ele até conseguisse, mas pelo menos nessa imagem ele não chegou a fazer isso. Enfim,
Vamos lá, galera. O capítulo foi quase todo uma conversa entre o Itadori e o Cross, conversando sobre o plano para exterminar a energia amaldiçoada da Terra. No capítulo passado, o Cross menciona que ele conseguiria fazer isso unindo a técnica amaldiçoada do Mahito, o Anel do Yuta, o mineral da nave dos Shimurianos e a própria técnica amaldiçoada dele. Então ele usaria a própria técnica para acessar a alma do Mahito, usaria o boost de energia amaldiçoada do Anel do Yuta e a energia do mineral que compõe a nave dos Shimurianos e usaria a própria técnica para combar tudo isso numa grande salada de fruta e remodelar as almas de toda a população do Japão. Mas para não mexer com as almas das pessoas que estão vivas hoje, ele remodelaria as almas das pessoas que viriam a nascer a partir daquele momento, assim evitando, um pouco, pelo menos em parte, desse embate ético. Dessa forma, se ninguém possuir energia amaldiçoada, essa energia não poderia dar origem aos espíritos amaldiçoados também. O único problema é que isso faria também com que não existissem mais feiticeiros Jujutsu. E outro problema também é que no final do capítulo anterior, o próprio Itadori diz que mesmo que eles façam isso, os espíritos amaldiçoados vão continuar surgindo no mundo. E nesse capítulo, a gente finalmente entende o porquê. Itadori explica então que espíritos amaldiçoados vão continuar existindo porque os estrangeiros também possuem energia amaldiçoada, mesmo que uma quantidade ainda menor que os japoneses. Como a gente sabe, o fenômeno da energia amaldiçoada é algo que acontece quase que exclusivamente no Japão e todo indivíduo, mesmo que não seja um feiticeiro, também possui alguma quantidade de energia amaldiçoada. Mas ao mesmo tempo, a gente também sabe que existem exceções, que existem feiticeiros fora do Japão e que existem até ferramentas amaldiçoadas que são criadas fora do Japão, como o Miguel e a sua corda, sua mamba negra. É um fenômeno extremamente raro, mas que ainda assim acontece. E nesse capítulo a gente entende que isso só acontece porque estrangeiros também possuem energia amaldiçoada, mesmo que numa quantidade muito pequena. E por ser uma energia muito fraca, ela praticamente não consegue dar origem a espíritos amaldiçoados fora do Japão. Então, se o Itadori quisesse extinguir a energia amaldiçoada, ele teria que remodelar as almas de toda a população mundial. E algo assim seria praticamente, na verdade, seria realmente impossível. Na verdade, o próprio Itadori e o Cross deixam claro que não existe uma forma de extinguir a energia amaldiçoada por completo pela própria limitação da técnica do Cross. Ele já não conseguiria fazer isso numa escala global, mas mesmo se ele fizer isso apenas no Japão, ainda assim o efeito da técnica seria limitado. O máximo que eles conseguiriam fazer é reduzir drasticamente a quantidade de energia do Japão, mas que seria impossível extinguir a energia amaldiçoada em 100%. Nessa hora, eles até mencionam o Toji e a Maki, que são os únicos que conseguem extinguir completamente a energia amaldiçoada por terem nascido com a restrição celestial, mas que esse é um fenômeno que não pode ser replicado e não aconteceria com o resto da humanidade. E se não é possível extinguir a energia amaldiçoada em 100%, isso significa que espíritos amaldiçoados não podem ser extintos por completo também. Eles ainda vão continuar nascendo, mesmo que numa quantidade muito menor. E isso seria um problema, já que não haveria mais feiticeiros Jujutsu para lidar com esse problema. Mas mesmo assim, o Itadori aceita esse plano e diz que isso ajudaria a resolver grande parte do problema, que isso ajudaria na reconstrução da cidade de Tóquio, que foi tomada por espíritos amaldiçoados, e que isso daria tempo dele treinar a próxima geração e pensar numa forma de lidar com esse problema no futuro. Além disso, eles também concluem que os espíritos amaldiçoados e os Kaelins, que são aquelas criaturas consideradas sagradas lá no planeta natal dos Shimurianos, possuem almas parecidas, almas com cores parecidas, como se fossem primos distantes. Então eles dizem que é possível que a energia amaldiçoada da Terra tenha viajado pelo espaço, chegado até o planeta natal dos Shimurianos e gerado os Kaelins. E se isso for verdade, isso significa que se a energia amaldiçoada for eliminada da Terra, ou pelo menos do Japão, os Kaelins também vão deixar de existir. Mas que esse é um sacrifício que o Cross está disposto a fazer. No fim das contas, galera,
foi tanta conversa complicada que eu juro pra vocês que eu não entendi, eu não sei se eles pretendem remodelar as almas da população atual mesmo ou se eles pretendem remodelar as almas das pessoas que ainda não nasceram. Eu só sei que a última cena dos dois gêmeos, o Tsurugi e a Yuka, juntinhos de mãos dadas, cara, foi a coisa mais cringe desse mangá. Eu não consegui entrar na cena. A única coisa que salva é o desenho do autor, que ficou muito bem feito, mas toda a cena deles, 4 dando a mão, ficou só muito engraçado, e eu vou voltar nessa cena daqui a pouco ainda nesse vídeo. Mas enfim, como ficou a luta entre o Dabura versus Mahoraga? Porque se não bastasse o Gege Akutami cortar o final da luta do Gojo contra o Sukuna, não satisfeito, ele decidiu cortar também a luta do Mahoraga contra o Dabura. E dessa vez ainda foi pior, porque nem um vencedor existiu. Mas enfim, como a gente viu, o Maru teletransportou o Dabura para fora do campo de batalha e mandou ele até a África, com o objetivo de pegar a corda negra, que tem a capacidade de anular técnicas e maldições. Com essa corda, o Dabura vai conseguir salvar a sua irmã, que a gente nunca sequer viu, mas a gente sabe que ela ainda vive no planeta natal deles e carrega uma maldição que precisa ser exorcizada. E como o papel do Dabura de proteger os Shimurianos na Terra foi cumprido, ele pode voltar para o seu planeta natal. Não sabemos se através da nave ou se ele vai ser teletransportado de novo, afinal a técnica do Maru pode fazer literalmente qualquer coisa que o roteiro precisar. E o que aconteceu com o ritual do Mahoraga? Porque o Dabura pode ter sido tirado do campo de batalha e mandado para outro continente bem longe do alcance da técnica, mas a gente precisa lembrar que o ritual do Mahoraga não é cancelado até que o próprio Mahoraga ou todos os envolvidos no ritual sejam mortos. Então no momento em que o Dabura fugisse, o Mahoraga deveria ir atrás da Yuka para matar ela. Galera, nesse caso, a gente precisa lembrar que quando a Yuka pulou do avião e invocou o Mahoraga, ela ficou em estado de animação suspensa, que por definição é uma pausa temporária dos processos vitais, sem causar a sua morte, permitindo o despertar posterior. Então, como a Yuka ficou em animação suspensa, ela foi considerada morta, e por isso o Mahoraga não foi atrás dela. E agora vem, a seguinte dúvida: mas se ela já tinha sido considerada morta desde o começo, o ritual não deveria ter sido desfeito logo de cara? Nesse caso não, porque o Dabura ainda estava participando do ritual. Então, uma vez que o Dabura foi retirado de cena e a Yuka foi considerada morta, o ritual do Mahoraga foi cancelado. Agora, a única dúvida que realmente permanece é por que diabos a Yuka ficou em estado de animação suspensa para começo de conversa. Galera, vamos lá. A primeira possibilidade é que a saúde dela já estava extremamente debilitada. Então, somando a queda do avião e a invocação do Mahoraga, isso tudo causou um estresse e um gasto de energia que praticamente condenou ela à morte. Já uma segunda possibilidade é que ela tenha feito algum voto para se colocar em estado de animação suspensa de propósito para conseguir invocar o Mahoraga mesmo estando tão fraca. Então ela teria feito um voto para reunir energia e força suficiente para invocar o Mahoraga, e por isso ela parecia tão imponente no momento da invocação, mas depois ela entra em estado de animação suspensa, praticamente cravando a sua derrota e a sua morte. Mas mais uma vez é uma pena que isso também não tenha sido explicado no mangá e reste pra gente tentar explicar com teoria de fã. Mas então, como diabos a Yuka ficou viva? Porque o Maru conseguiu curar todo mundo com a técnica dele, que pode fazer literalmente qualquer coisa. A gente vê uma cena dele curando a Yuka, o Tsurugi e todo mundo que tinha sido ferido. Então ele parece ter usado a técnica do Mahito não só para exterminar a energia amaldiçoada, mas também para remodelar e curar todo mundo que tinha sido ferido, provavelmente curando também o câncer terminal da Yuka. E no fim, mais uma vez vale mencionar a cena mais cringe de Jujutsu Kaisen Módulo, com os 4 juntinhos de mãos dadas ali indo acabar com a energia amaldiçoada do mundo. Cara, como é que eles fazem uma cena dessa, sendo que a Yuka e o Tsurugi nem sequer sabem desse plano? Ninguém falou pra eles daquele plano. Eles foram curados sem saber de nada, deram a mão pros outros ali, começaram a levitar e saíram voando, sem saber de nada do que estava acontecendo. Nossa! Que noite bonita! Mas que monte de luz bonita! O que é isso que está acontecendo? E eles não fazem a menor ideia de que eles estão acabando com a energia amaldiçoada da Terra. Eles só foram lá. Cara, eles estavam no meio de uma batalha, cada um numa batalha. A garota achou que ia morrer. De repente ela tá viva sem saber o que aconteceu e tá lá, flutuando no céu sem saber o que tá acontecendo, e todo mundo teoricamente concordando com aquilo.
Enfim, galera, é isso. Ainda essa semana tem mais vídeo de Jujutsu saindo aqui no canal, então confere a subscrição com o sininho ativado e lembrando que a coleção de camisetas de Jujutsu vai começar essa sexta-feira. A coleção vai ficar disponível por tempo muito limitado, então lembra de seguir a minha marca @lojasenkai no Instagram para não perder essa oportunidade. Link na descrição e no comentário fixado, beleza, galera? Ó, não perde essa oportunidade não, que essa estampa aqui do Yuta e as outras duas também estão fodas pra caraca, beleza? Até a próxima, tchau!